Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como profissionais da parte de tecnologia, como que vocês diferenciam blockchain e Web3 e o tradicional, né? O que a gente já utiliza hoje nas empresas. Como vocês fazem essas análises diferenciando os dois, mesmo você avaliando ali, enfim, para o pessoal que está em casa entender o porquê que a gente tem tanto, a gente ergue tanto esse braço aí do blockchain e toda essa educação voltada para blockchain, por que que a gente faz a diferença, né? Enfim, para mostrar para eles um pouquinho porque vocês, profissionais da tecnologia, estão tão envolvidos com ela. Bom, acho que a primeira coisa, se me permite, Claro, também sua à vez, vontade. a questão principal, na verdade, a blockchain ela é uma tecnologia, né? E como a gente tem discutido, tem agora as CBDCs vindo, tem outros projetos também de pagamentos, né, meios digitais. A questão, um raciocínio bem simples, é você se atentar aos pilares da tecnologia, o que ela se propõe a resolver, quais são ali as soluções que ela traz. Então, é uma analogia bem bobinha, mas que exemplifica isso. Você não vai pegar uma chave de fenda para martelar um prego. Então, quando você pega um projeto, você estuda quais são os princípios dele, você consegue determinar se você vai utilizar blockchain ou um banco de dados tradicional. Depende muito daquilo que você quer, qual o objetivo que você tem com aquela sua aplicação, com aquele seu projeto, né? Então, eu acho assim, para quem está começando, quem quer trabalhar com um projeto blockchain, estude os fundamentos da tecnologia. Como é que ela funciona, o que ela se propõe. Porque, assim, obviamente, não vou tecer críticas, né? Cada um tem a sua escolha, mas você fazer um projeto de tokenização centralizado, não sei se faz tanto sentido, né? Você vai ter uma empresa só centralizando toda a informação usando blockchain. Por que não usaria um banco de dados, por exemplo, convencional? Então, é necessário que quando for discutir um projeto, se discuta primeiro assim, o que a gente quer atingir e com isso, o que a gente vai propor, obviamente, como resultado final. Não adianta pegar uma tecnologia e aplicar só porque está na moda, né? Então, você vê muita gente usando IA hoje em dia para coisas banais. Vou fazer um IA aqui para fazer imagem. Legal, mas se tem algum propósito, tem algum sentido? Não, só por diversão? Então, não sei se é bem essa, eventualmente, a ferramenta que você precisa aplicar, né? Eu acho que como o Gustavo falou, né, os fundamentos, né? Mas quando a gente fala de fundamentos, até é difícil, é abstrato para a pessoa pensar o que são os fundamentos da blockchain. Se para pensar, né, quando a gente fala descentralizado, a maioria das pessoas é vago. Você não consegue entender. Como que assim, mas não tem ninguém que emite? Mas e os Bitcoin Cores ali? Eles não conseguem ir lá e criar quantos Bitcoins eles quiserem? Eles não têm controle? É difícil você passar essa ideia para a pessoa que não tem um dono. Eu acho que uma analogia que eu posso fazer é que nem você perguntar quem que é o dono da internet. Não tem um dono da internet, tem vários ali. Você consegue derrubar a internet de um país, mas você não vai influenciar outros, entendeu? Então, isso que é ser descentralizado, é você não ter um ponto único de falha no sistema e você não ter uma pessoa que vai lá e consegue definir as regras do protocolo TCP e ele é uma linguagem que todo mundo fala. Enquanto todo mundo falar essa linguagem, as pessoas não conseguem se comunicar uns com os outros. O protocolo do Bitcoin é exatamente a mesma coisa, né? O protocolo do Bitcoin, a blockchain que for, é uma linguagem que várias pessoas se comunicam através daquela linguagem para trocar informações. Então, esse é o primeiro conceito, né? E se você quiser entrar daí na parte técnica, entender o conceito mesmo, aí, né, entra sistemas distribuídos, né? Porque isso é uma coisa que eu brigo muito com as pessoas, né? Que a pessoa fala, isso aqui é centralizado, isso aqui é descentralizado, isso aqui é blockchain, isso aqui não é blockchain. Porque parece que é um papo de bar. Parece que, mas tem uma definição científica. Tem uma definição do que é um sistema distribuído e o que é um sistema descentralizado. Né? Existe essa definição. Mas parece que não, né? A pessoa pensa assim, eu sei programar em Solidity, eu sou um dev blockchain descentralizado, eu estou usando uma blockchain. Não tá. Não tá, entendeu? É a mesma coisa quando você tá, né, a rede está utilizando, se ela é descentralizada ou não, tem forma de você identificar isso. E para você entender isso, né, tem que entender sistemas distribuídos, tem que entender um pouco de criptografia, que a gente usa muito, e economia. Acho que isso aqui foi o fator principal para você conseguir criar uma rede centralizada. O que é economia? Na verdade, é muito mais voltado para a teoria de jogos e design de mecanismos, que é você conseguir como que eu consigo criar um sistema que ele se comporta de uma maneira que eu queira, mas sem ter um ditador dizendo como ele deve funcionar. Né? Então, você tem que criar incentivos e entender que as pessoas, cada uma vão tentar se esforçar para tentar tirar proveito o máximo possível. O minerador ele não está ali para deixar a rede boa, não, ele está ali para ganhar dinheiro.
ele maximizando o ganho pessoal dele, ele acaba maximizando o ganho da rede como um todo. Eu acho que a gente poderia, quem sabe, repensar um pouco nessa pergunta da seguinte forma. Por que eu vou usar blockchain e não usar um sistema tradicional? Por quê? Perfeito. Tem casos, né? Vou dar um exemplo, né? Uma coisa que as pessoas começaram a se preocupar muito mais hoje em dia é com a questão de privacidade, né? Teve aquela polêmica do WhatsApp, né? Que perdeu o processo de alguns termos para ele ter acesso a algumas informações, né? Daí o pessoal começou a pensar, opa, não tem controle sobre isso, né? E então tem certas coisas que você quer que seja descentralizado. Um exemplo, né? Digamos, a killer feature do Bitcoin é moeda. Tem um país que emite a moeda dele, tem outro país que emite a moeda dele, e um tem que confiar no outro para isso funcionar. Mas como que você consegue fazer isso, né, de maneira que um não precisa confiar no outro, né, sem ter esse tipo de confiança? Então, esse é um caso. Outro caso de um sistema que você não quer que uma pessoa ou uma companhia tenha controle. Sistemas de votação, DNS, quando você vai comprar ali um site, que senão qualquer pessoa conseguiria redirecionar seu site para outro domínio que não o seu. Inclusive tem ataques disso acontecendo na prática. Telefonia, hoje em dia, não sei se vocês sabem, se conseguem ser rastreados em qualquer lugar que você estiver por causa do telefone. É por isso que, inclusive, o John Snowden, que ele, inclusive, está participando bastante da questão de Web3, tá? O John Snowden, não sei quem conhece, pesquisa depois. Nessa questão também de o quão importante é a gente ter controle sobre a informação que a gente tem. Então, é mais essa questão, né? De você ter controle sobre os arquivos digitais. E quando eu digo digital, pode ser até dinheiro.